Se você sabe, reza comigo assim: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos, e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador e missionário da comunidade Filhos de João Batista, do fundador Moisés Rocha. Eu sou casado, tenho 2 filhos, o Juan Felipe de 16 e o Benjamin de 8 anos de idade. Vamos juntos? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, pergunta para essa pessoa: cadê a sua Bíblia, meu irmão? Ficou em casa, na estante, aberta no Salmo 90, para expulsar capeta? Mas a página está até amarela, que você nunca nem virou, aleluia! Jeremias capítulo 18, versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem está com a Bíblia, mas não achou, fala misericórdia. Quem está sem Bíblia, fala socorro. Pega essas almas, Pai. Jeremias capítulo 18, me ouve então. Diz assim: as palavras que o Senhor dirigiu a Jeremias foram as seguintes: vai, desce à oficina do oleiro, e aí te comunicarei minha palavra. Desci à oficina do oleiro, e o encontrei trabalhando no torno. Às vezes, trabalhando o barro, um vaso saía errado. Então, ele fazia outro vaso, como melhor lhe parecia. E o Senhor me dirigiu estas palavras: e eu não poderei, ó casa de Israel, tratar-vos como esse oleiro? Como o barro está nas mãos dos oleiros, assim também vós estão em minhas mãos, ó Israel. Palavra do Senhor. Beija sua Bíblia e aplauda a palavra de Deus. Meus irmãos, é do conhecimento de todos nós, ou pelo menos deveria ser, o amor que Deus tem por pessoas, o amor que Deus tem por mim e por você. É fato, você deve saber, e você já deve ter ouvido várias vezes a expressão Deus te ama. É fato que Deus ama eu e você com amor único, com amor absoluto e com amor total. Se só existíssemos eu e você na face da terra, Deus não poderia nos amar mais do que Ele já nos ama. Se você fosse o único ser vivo da face da terra, Deus não poderia te amar mais do que Ele já te ama, porque Ele te ama de maneira individual, total e absoluta. Mesmo se você não amá-lo, mesmo se você não buscá-lo, mesmo se você não adorá-lo, o amor de Deus é imutável e imensurável. Deus é extremamente apaixonado por você. Bata no seu peito e diga: eu sou amado por Deus. Não, horrível, abra sua boca e diga: eu sou amado por Deus. Então é fato que todos nós sabemos do amor que Deus tem por pessoas, mas porém o que me chama a atenção na Bíblia,
O que me chama a atenção especificamente no Antigo Testamento é que, claro, Deus ama pessoas, mas no Antigo Testamento nós vamos ouvir Deus ser apaixonado por uma cidade. Por diversas vezes no Antigo Testamento nós vamos ouvir Deus dizer que Ele é apaixonado por um povo, por uma nação, por uma cidade, por uma terra. Claro que nesta terra existe pessoas, claro que nesta cidade existe pessoa, claro que esta nação é constituída por pessoas, mas Deus, toda vez que Ele vai se referir a este povo, Deus trata eles como nação, como povo, como cidade. De quem é que você está falando, Eduardo? Eu estou dizendo que no Antigo Testamento, embora Deus ame pessoas, mas nós vamos ver Deus afirmar que Ele é apaixonado pelo povo de Israel. Qual que é o nome desse povo? Não, horrível. Qual que é o nome desse povo? Abra sua boca, diga: Israel é o nome deste povo. É Israel, este povo eleito pelo Senhor. Este povo que nasceu lá com Jacó, este povo que nasceu com Jacó e seus 12 filhos, Zabulon, Neftali, Rubem, Benjamim, José, Judá, Levi, Simeão, Assera, Sacar, Gade e Dan, os 12 filhos de Jacó, que mais tarde vão gerar as 12 tribos de Israel, que vão se tornar 2,5 milhões de pessoas. Deus é apaixonado por este povo, a ponto de ser para este povo que Deus disse: pode porventura uma mãe esquecer as entranhas ou fruto dos teus filhos, o fruto do teu ventre? Pode porventura uma mãe vir a esquecer de um filho? E mesmo se isso acontecesse, eu não esqueceria de ti, ó Israel. Foi para o povo de Israel que Deus disse: ó raça de Israel, eu vos ensinei a andar. Foi para o povo de Israel que Deus vai dizer em Isaías 43: eu troco reinos por ti, eu troco nações em troca de ti, eu te chamo pelo nome, que tu és meu. Para quem Deus está escrevendo isso? Para um povo. Qual é o nome deste povo? Israel. E foi este povo então que viveram como escravo no Egito, na mão do faraó, por 400 anos. Mas foi este povo também que Deus levantou Moisés e mandou Moisés para libertar o povo. E este povo então que foi liberto das mãos do faraó, este povo que atravessou o mar vermelho a pé enxuto, este povo que agora começou a reclamar, dizendo: tá, mas nós atravessamos o mar vermelho, mas nós vamos morrer de fome, porque aqui não tem nada para comer. Então foi para este povo que Deus mandou um maná que caía do céu todos os dias, para que o povo se alimentasse. Mas foi também este povo que, conforme começaram a comer pão, eles começaram a murmurar de novo, dizendo: tá, mas só pão todo dia não tá bom, será que também não tem uma carninha? E então Deus mandou também as codornizes. E agora este povo tem pão, este povo tem carne para comer todos os dias, mas mesmo assim o povo reclama. O povo reclama do sol, o povo reclama da chuva. Se está muito quente, o povo reclama. Se está muito frio, o povo reclama. O povo de Israel reclamava de tudo. Eu acho que eles eram do estado de Goiás. Fala para quem está do seu lado: é a sua cara isso. Israel, acho que ficava no estado de Goiás. Não. O povo reclamava de tudo. Se tinha pão, reclamava. Se tinha carne, reclamava. Se estava chovendo, reclamava. Se estava calor, reclamava. Se subiu o preço da pamonha, eles reclamavam. Aleluia. Eu acho que eles eram do estado de Goiás. E foi com este povo então que Deus fez uma aliança. Mas foi este povo, e eu quero que você prepare para aplaudir. Mesmo o povo de Israel, sendo do estado de Goiás, reclamando, murmurando, reclamando de tudo, Deus era apaixonado por este povo. Pode aplaudir. E Deus tem um amor louco por este povo.
E Deus então agora colocou este povo em Canaã, que é a terra que corre leite e mel. Tudo que planta em Canaã dá grande, lá tem terra em fartura, tem comida em fartura. Mas porém, chega uma época em que este povo não começa mais a dar ouvidos a Deus. Chegou um determinado momento, onde este povo que Deus ama apaixonadamente, chegou uma época em que este povo que viu Deus fazer milagres, em que este povo que viu o maná cair do céu, este povo que experimentou, que viu a glória de Deus, este povo agora achou que já podia caminhar com as próprias pernas. Esse povo achou que não precisava mais rezar. Este povo começou a achar que esse negócio de tríduo de oração é demais. Para que 3 dias rezando? Este povo que começou a achar que formação agora é demais. Para que tanto rezar? Para que ficar rezando o terço todo dia? Para que ficar fazendo jejum toda sexta-feira? Eu acho que essa coisa é radical demais. Eu acho que as coisas não precisam ser bem assim. Eu acho que a gente pode ser mais light. Eu acho que a gente pode caminhar na igreja do nosso jeito. Afinal de contas eu rezo o dia que eu posso, porque eu trabalho demais. Esse povo de Israel achou que não precisava mais rezar. E você precisa entender uma coisa nesta noite: o dia que eu e você nos acharmos autossuficientes demais, achar que a gente não precisa mais de Deus, achar que agora a gente já está fortinho para caminhar com as próprias pernas, ou achar, a minha vida está tudo bom, está tudo bem, não tem nenhum problema, então eu não preciso mais rezar, aí começa a dar problema na nossa vida. Fala para quem está do seu lado: se você não rezar, vai dar problema. Este povo de Israel agora não escuta mais a Deus. Esse povo de Israel agora começa a querer caminhar com as próprias pernas. E Deus então manda o profeta Zacarias, Deus manda o profeta Abacuque, dizendo: ei, povo de Israel, ó povo do estado de Goiás, ó povo brasileiro, vocês estão se achando demais. Dá ouvido para mim, volta a rezar, volta a me escutar. Não é isso que eu estou falando. O jeito que você está caminhando não está legal. Rever as coisas dentro de casa, rever a sua vida profissional, rever a sua caminhada na igreja. E o povo não escutou a Deus. E aqui existe um dos princípios bíblicos que você precisa aprender nesta noite. Qual é o princípio bíblico? Ou eu e você viemos a Deus pelo amor, ou Deus, para não nos perder, vai deixar com que a gente venha pela dor. Qual que é o princípio bíblico? Ou eu e você viemos a Deus pelo amor, ou Deus, para não nos perder, vai permitir que a gente venha pela dor. Fala isso para quem está do seu lado: ou você vem pelo amor. Abre a boca, diga: ou você vem pelo amor, ou Deus, para não te perder, vai deixar você vir pela dor. Mas você precisa entender, o catecismo da Igreja Católica afirma que o mal, ele é inacessível a Deus. Ou seja, Deus não quer o mal de ninguém, Deus não faz o mal a ninguém. Mas já que eu e você escolhemos caminhar longe de Deus, Deus permite com que eu e você colhamos os frutos das nossas plantações. Porque se tem uma máxima celestial que eu, Eduardo, morro de medo, é a lei da semeadura. O que é isso? Deus é bondoso e misericordioso para deixar eu e você plantarmos exatamente aquilo que nós quisermos. Mas Ele é justo para fazer a gente colher exatamente aquilo que nós plantarmos. Então, ou seja, tem muita gente hoje vivendo uma vida triste, vivendo problemas, enfrentando crises, enfrentando adversidades que não vêm de Deus, mas são frutos das suas plantações mal plantadas no seu passado.
Você não plantou com sabedoria, não pediu discernimento a Deus, achou que já estava fortinho para escolher aquilo que plantava, e agora você tem colhido frutos amargos na sua vida. Mas isso não é tentação, isso não é provação, isso é o quê? Colheita. Fala para quem está do seu lado, cuidado com a colheita. E este povo de Israel, que agora não queria escutar a Deus, Deus então permite que o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, invada Jerusalém, a cidade sagrada. E gente, a Bíblia diz que foi uma carnificina. Destruíram o templo, saquearam os objetos sagrados dos sacrifícios. A Bíblia diz que os corpos ficaram jogados em praças públicas. A Bíblia diz que as calçadas escorriam sangue. Os abutres comiam os cadáveres em praça pública. E o povo de Israel, o povo que Deus ama, o povo que Deus é apaixonado, agora vão ser levados para mais de 2.000 quilômetros ao sul da Babilônia para comer o pão que o diabo amassou. Este povo eleito, este povo escolhido, este povo que Deus ama, vai agora mais uma vez trabalhar como escravos lá na Babilônia, no período chamado exílio babilônico. Quanto tempo vai durar este exílio? 70 anos. Entenda, aquele povo que já era liberto, aquele povo que já tinha visto a glória de Deus, aquele povo que já tinha orado em línguas, aquele povo que já tinha frequentado a Naiote, aquele povo que já tinha sido curado, aquele povo agora não obedeceu a Deus e foi sofrer o pão que o diabo amassou, porque Deus quis? Não, mas já que aquele povo não escutou a Deus, Deus permitiu que isso acontecesse, porque com Deus, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Fala para quem está do seu lado, ou pelo amor, ou pela dor. E então a história diz que o rei Nabucodonosor separa o povo em caravanas. Na primeira caravana quem vai? Os jovens de 18 a 23 anos de idade. O exército babilônico é um dos exércitos mais poderosos de toda a época. E então o rei Nabucodonosor, primeiramente ele pega os jovens de 18 a 23 anos e levam para a Babilônia, para treinar estes rapazes para servir ao exército babilônico. Quem vai nessa primeira caravana? Daniel, que chegando na Babilônia, Nabucodonosor vai trocar o nome dele para Betelsazar, que era o nome pagão. Quem mais também vai nessa primeira caravana? Asaías, Ananias e Misael, que chegando lá, Nabucodonosor vai trocar o nome deles para Sidraque, Midraque e Abdênego, que também são nomes pagãos. Chegando na Babilônia, Daniel vai sofrer aquele episódio da cova dos leões. E os 3 jovens, aquele episódio dos 3 jovens na fornalha ardente. Mas enfim, estes jovens foram levados para trabalhar como escravos na Babilônia. Na segunda caravana quem vai? As gestantes, as mulheres, as lactantes e os anciões. Ou seja, aquele povo que tinha tudo com Deus, agora vai servir de escravos novamente. E então, como diz lá em Minas, o trem ficou feio. Sinta-se mineiro por 5 segundos e fala para quem está do seu lado: o trem ficou feio. Não, sinta-se, lá em Minas tudo é trem, a gente come um trem, caiu um trem no zóio, vou ali buscar um trem. Então se sinta mineiro por 5 segundos e fala para quem está do seu lado: o trem ficou feio. Entenda, aqui agora nós temos 2 cenários diferentes. De um lado, Jerusalém, a cidade sagrada, está destruída, cheiro de morte, cheiro de sangue.
o templo saqueado. A presença de Deus não está mais naquele lugar. E a 2.000 quilômetros de distância dali, 2 milhões de pessoas vivendo como escravos. E o que este povo faz? Salmo 136/137 vai nos contar. Diz assim: todos os dias nós nos sentávamos às margens dos canais da Babilônia para chorar. Entenda, todos os dias aquele povo se levantava pela manhã, sentava à margem dos canais babilônicos para chorar. E você precisa aqui entender uma coisa: este choro tem um misto de sentimentos. Este choro tem um misto de sentimento de culpa, tem um sentimento de saudade, tem um sentimento de acusação e autocondenação. Mas até esse momento aqui, o povo de Israel ainda continua arrogante, continua presunçosos. Eles não têm arrependimento. O que é isso? Este povo ainda chora, mas eles ainda acham que a culpa é de Deus. Este povo ainda chora, mas o coração deles ainda não está aquebrantado. Eles ainda não se arrependeram de não ter dado ouvido a Deus. Eles ainda acham que a culpa é de Deus ou que a culpa é dos outros. Fala para quem está do seu lado: é a sua cara isso. Não, abre a boca, diz que é a sua cara isso. O que mais este povo fazia? Salmo continua: penduramos as nossas harpas e as nossas cítaras, porque nós não queríamos mais cantar, mas os opressores nos batiam, e então nós éramos obrigados a cantar mesmo tristes, mesmo sem ter vontades. Gente, escuta, nós estamos falando de um povo que está a 2.000 quilômetros de distância. Nós estamos falando de um povo que está apanhando. Nós estamos falando de um povo que está sofrendo. Nós estamos falando de um povo que está escravo. E mesmo assim agora eles são obrigados a cantar todos os dias, obrigados. E então eles fazem um pacto com Deus: Senhor, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Ou seja, aquele povo agora sofre as dores da alma, mas eles ainda não se aquebrantaram. Fala para quem está do seu lado: por que que você é tão cabeça dura desse jeito? Não, abre a boca, diga: por que você é tão cabeça dura desse jeito? E assim foi por 70 anos. Quantos anos? Não escutei. Quanto tempo? 70 anos. Por que 70? Por que 70 anos, Eduardo? Você precisa entender: existe duas máximas dentro da Bíblia. O primeiro conceito máximo que a Bíblia defende, repita comigo, é a vida. Não, horrível, diga: é a vida. A vida é o primeiro conceito máximo que a Bíblia e a Igreja Católica Apostólica defende. A vida, ela é máxima desde a sua concepção. A Igreja defende e sempre defenderá a vida. Agora existe um outro conceito que a Bíblia e a Igreja também defende em sua supremacia. Repita comigo: liberdade. Qual que é a primeira? Vida. Qual que é a segunda? Qual que é a primeira? Qual que é a segunda? A primeira. A segunda. A primeira. A segunda. Vida e liberdade, que juntando estas duas palavras vai originar o conceito de livre-arbítrio.
O que é isso, Eduardo? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se abrir, eu entrarei e cearei com ele, e eu e meu Pai faremos nele a nossa morada. Ou seja, eu sempre costumo dizer que Jesus é um gentleman, é um verdadeiro cavaleiro. Ele não arromba a porta, ele não arromba a porta, ele não arromba a janela, ele bate na porta. Se alguém abrir a porta, ele entra, mas se alguém não abrir, ele não entra. Ou seja, aquele povo ficou 70 anos no exílio. Por quê? Porque eles tiveram liberdade para escolher a Deus, mas eles ficavam murmurando, reclamando, resmungando, chorando, mas eles não se arrependeram. Qual que é isso? Livre-arbítrio. Fala para quem está do seu lado: livre-arbítrio. E aqui a gente precisa entender algumas coisas. Vamos trazer para a parte prática. Eu atendo muita gente através do meu Instagram. Só de casais eu atendo mais de 300 casais todo mês. O meu Instagram, batemos a marca de 3,5 milhões de pessoas nos últimos 30 dias. São mais de 100 mil seguidores hoje. Eu ainda tento responder e ajudar todo mundo. Mas um casal manda mensagem para mim, um casal não, simplesmente a mulher ou é o homem, sempre é um dos dois. E eles mandam assim: Eduardo, você pode nos ajudar? E eu falo: sim, qual que é o problema de vocês? Ah, porque o meu marido isso, a minha esposa aquilo, porque tal, a pessoa me conta a história. E eu falo: ok, entendi. Chama o maridão, chama a maridona para conversar, põe na mesa, tira as crianças de dentro de casa, conversa uma conversa franca, olho no olho, sem acusação, sem alterar o tom de voz, e vamos pôr o pingo nos is. Ah, Eduardo, mas assim não dá. Eu não tenho paciência para conversar, porque meu marido parece uma topeira. Tudo aquilo que eu começo a falar, ele já me ataca. Aqui em casa é impossível conversar. O que é isso? Livre-arbítrio. Você está escolhendo não conversar. E então o casal opta por não conversar hoje, vai deixando esse problema aumentar, que amanhã vai virar o quê? Divórcio, separação. Mas o que deveria ter sido feito? Na sua liberdade de convivência, chama o maridão, chama a maridona, fala: eu não gostei disso, não gostei daquilo. Você deixou a botina jogada na sala, sendo que você sabe onde tem que deixar. Você deixou a toalha molhada em cima da cama, você apertou a pasta de dente no meio, e você deveria ter arrumado isso. Agora a mulher não fala, fica com a tromba desse tamanho, a partir da sua liberdade de não querer conversar, e amanhã depois vem encher o saco dizendo: ora por mim. Não é oração que está faltando, diálogo. Outro exemplo, a pessoa manda mensagem para mim: irmão Eduardo, reza por mim. Por quê? Porque eu estou numa crise financeira terrível. Fala: tá, quantos cartões de crédito você tem? 17. Fala: com 17 cartão, filho, você demorou para entrar em crise. Vamos cortar esses cartões, jogar metade fora, reduzir o padrão, pôr na ponta do lápis a sua conta financeira. Vamos organizar essa bagaça. Ai, mas é porque eu não consigo. Mas eu continuo endividado. Eu não vou fazer pix para você. Fala para quem está do seu lado: não vou fazer pix para te ajudar. Ó, sem pix. Sem pix. Estou te dando exemplos simples, brincando, do que?
livre-arbítrio. O pai e a mãe chegam em mim e falam: ai, eu tive que dar celular para o meu filho com 6 anos, senão ele não parava quieto, e agora eu não consigo mais tirar. Sim, mas quem foi que deu o celular para o filho? Foi ele que pegou ou foi você quem deu? O meu filho tem 8 anos, ele não toca em celular. O de 16 ganhou celular agora tem 6 meses, por causa da escola. É monitorado, não tem senha. Eu pego a hora que eu quero, a minha esposa pega a hora que quer. O que é isso? Liberdade. Eu cuido. Agora pai e mãe soca o celular na mão da criança com 6 anos e depois eu reclamar onde foi que eu errei, onde foi que você errou, quando você soube usar mal a sua liberdade. Fala para quem está do seu lado: a casa caiu para o seu lado agora. Qual foi o problema do povo de Israel? Livre-arbítrio. Qual foi o problema do povo de Israel? Livre-arbítrio. Qual foi o problema do povo de Israel? Livre-arbítrio. Segundo problema do povo de Israel, repita comigo: vitimismo. Horrível, abra sua boca. Qual foi o segundo problema? Eu quero aqui fazer uma denúncia nesta noite. Infelizmente hoje em dia na nossa igreja, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando de hierarquia, amém? Porque a igreja é santa, 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 santa e santa, amém? Eu estou falando de gente, de povo, de nós. Fala para quem está do seu lado: é de nós que ele está falando. Existe hoje 2 grandes problemas hoje na nossa igreja. Primeiro, livre-arbítrio. Segundo, vitimismo. E esse vitimismo, ele se divide em 3 ações ou 3 atitudes diferentes. Primeiro sinal de vitimismo: tudo é o demônio. Me desculpa, existe hoje uma demonização. Não sei nem se existe essa palavra, se estou inventando ela agora. Mas existe uma demonização demais nos nossos dias. Tudo é capeta, tudo é capeta, tudo é o demônio. Ai, porque o demônio está querendo destruir o meu casamento. Tá, você já conversou? Você pediu perdão? Você perdoou? Não, então não é capeta, fia. É 2 jumentos vivendo junto. Porque o capeta está querendo destruir minha vida financeira. Não é capeta, você gasta mais do que você ganha. Eu não estou falando que o demônio não existe. A Bíblia vai tratar dele 89 vezes. Eu já atendi casos de pessoas possessas. Eu já atendi casos de possessões que você não queira nem saber, que você não vai dormir uma semana. Eu já vi com os meus olhos. Eu não estou falando que o demônio não existe. O que eu estou dizendo é que hoje em dia tem muita gente dando mais poder ao demônio do que querendo enfrentar as suas mazelas, porque é mais fácil botar a culpa no capeta do que resolver os problemas que você tem que assumir e mudar de comportamento e seus defeitos de caráter. É muito mais fácil botar que o capeta quer destruir meu casamento do que eu chamar a esposa, perdoar, ser carinhoso, ser gentil, ser amoroso, levar café na cama, mandar um buquê de flor. É muito mais fácil pôr a culpa no capeta do que a mulher largar de ser pirracenta, mimizenta, chiliquenta, bate porta. Ninguém pode falar nada para você, que você faz uma tromba desse tamanho. Então isso não é capeta, isso é defeito de caráter. Tem que confessar e trabalhar para mudar. Fala para quem está do seu lado: não é capeta. Fala: o ruim lá de casa é você. Abre a boca, fala: o ruim lá de casa é você. Segundo tipo de vitimismo, repita comigo: inveja de terceiros. A moda agora é essa. Ai, porque as pessoas têm tanta inveja da minha vida. Outro dia eu estava pregando pelo Brasil. Eu não vou falar onde que está sendo transmitido. A mulher chegou em mim e falou assim: Eduardo,
Você pode orar pela minha vida? Eu falei: o que está acontecendo, irmã? Nossa, eu sinto que tem um espírito de inveja sobre a minha vida. Nossa, as minhas amigas todas têm inveja de mim. Eu falei: tá, me conta um pouquinho da sua vida. E ela: meu marido me abandonou faz 6 meses, eu estou desempregada, estou devendo no banco e no cartão de crédito, meus filhos não me obedecem. E eu falei: fia, e alguém tem inveja de uma vida dessa? Mas é muito mais fácil a gente pôr a culpa que os outros têm inveja da gente do que a gente assumir as nossas verdades. É muito mais fácil. E a moda agora é assim, né? Agora arrumaram uma palavra chique. Ai, eu vou sair lá da Naiote, porque lá na Naiote o ambiente é muito tóxico. Eu acho que eu vou mudar de emprego, porque lá na minha empresa é um ambiente tão tóxico. E a gente vai se pegando a desculpas de toxicidades, e você vai abrindo mão dos projetos de Deus para a sua vida, porque a Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas vão embora. Então, se na sua empresa você está sendo perseguido, não é você que tem que sair de lá, aguenta, paga o preço e fica lá. Quem tem que sair de lá é as trevas, porque aonde a luz chega, a luz ilumina tudo, e quem sai é as trevas. Terceiro tipo de vitimismo, que agora também está na moda. Repita comigo: maldição dos antepassados. Eu acredito em árvore genealógica, nós rezamos por isso. Eu acredito em maldição hereditária, a Bíblia trata sobre disso. Nós fazemos cerco de Jericó, de quebra de maldição da árvore genealógica. Nossa comunidade tem um curso explicando sobre cura da árvore genealógica. Eu sei tudo disso. Mas o que eu estou dizendo é que hoje em dia a moda é: ai, eu bebo porque é uma maldição que caminha na minha vida, lá do meu tataravô. Meu tataravô bebia, meu avô bebia, eu bebo e meu filho bebe. É uma maldição. Não, isso não é maldição. Isso é falta de vergonha na cara e acabar com essa porcaria, romper com essa merda e ficar longe da bebida. Ai, porque eu traí minha mulher, porque meu tataravô traía, meu avô traía, meu pai traía, eu traio. Isso não é maldição, isso é falta de vergonha na cara, meter o joelho no chão, pedir perdão para Deus, pedir perdão para a esposa e ser fiel à única mulher, porque homem não é que pega todas. Homem macho é aquele que faz uma única mulher ser feliz todos os dias. Pode aplaudir. Ai, porque eu acho que tem uma maldição, onde eu não consigo cuidar da casa. Nossa, eu não dou conta, minha casa é uma bagunça, é uma favela. Eu não sei se eu cozinho, se eu lavo roupa. E aí tem roupa jogada no sofá, em cima da mesa, no quarto, pendurado no guarda-roupa, porque eu sou mulher, mas eu não dou conta. Isso não é maldição, isso é falta de planejamento e organização. Quem está me entendendo, diga amém. Mas é mais fácil agora a gente querer arrumar desculpa para tudo. Ou é culpa do capeta, ou é culpa dos outros, ou é maldição de família. Fala para quem está do seu lado: toma vergonha na sua cara e vai dar um jeito na sua vida. Qual foi o problema do povo de Israel? Primeiro, livre arbítrio. Segundo, vitimismo. Qual foi o primeiro? Livre arbítrio. Segundo, eu quero te falar uma coisa para você. A partir do seu livre arbítrio e a partir da posição de vítima, hoje é noite de você sair do exílio. Se você quiser, você sai do exílio hoje. A decisão de permanecer no exílio é sua. O povo, quando saiu do Egito, o trajeto que era para eles fazer em poucos dias,
Eles ficaram 40 anos no deserto, porque eles murmuravam, eles reclamavam, e cada vez que eles murmuravam, Deus fazia eles dar uma volta. Por isso eu não sei se o seu exílio tem nome crise no casamento, eu não sei se o seu exílio chama problema com filhos, eu não sei se o seu problema chama desemprego, eu não sei se o seu exílio chama crise financeira, mas em nome de Jesus, se você quiser, você vai sair desse exílio ainda hoje, em nome de Jesus, amém? Amém? Pode aplaudir. E então nesse período de 70 anos, Deus levanta alguns profetas, conhecidos como os maiores profetas do Antigo Testamento, e maiores pelo volume de obras. Primeiro deles, Isaías, onde vai dizer: eis que eu faço uma obra nova, caso não a vedes. Deus vai levantar nessa época também o profeta Ezequiel, onde vai levar o profeta Ezequiel no capítulo 37, sobre os vales de ossos secos, e diz: ei profeta, o que vês? E o profeta fala um bando de osso, e Jesus fala para o ouvido dele: profetiza sobre esses ossos e eles reviverão. Quem vai levantar nessa época também? O profeta Daniel. Qual é o outro profeta que vai se levantar? Jeremias. E Jeremias então, ele fica famoso com a passagem do barro e do oleiro que nós acabamos de ler. Enquanto o povo de Israel está no exílio, Deus levanta o profeta Jeremias, manda Jeremias até um oleiro. Quando ele chega lá, ele encontra o oleiro fazendo um vaso. E como este vaso não fica do jeito que o oleiro quer, o oleiro quebra o vaso, faz caco de novo, faz pó de novo, quebra, mói, para então construir um vaso novo. E Deus fala para o profeta Jeremias: ó casa de Israel, eu não posso fazer de vós como faz este oleiro. E então você precisa entender: o oleiro, ele pega o barro, muitas vezes ele tem que quebrar este vaso. E a quebra que eu quero chamar nesta noite: deserto da alma, noite escura, exílio, prova, tentação, humilhação, rejeição, crise no casamento, crise financeira, problema com os filhos, diagnóstico de doença incurável. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas eu quero que você entenda uma coisa nesta noite: quando Deus trabalha, quando Deus forja, dói muito mais no pai a correção do que no filho. Sim ou não? Sim. Quem é pai levanta a mão, ou mãe levanta a mão. É verdade ou não é que quando a gente tem que corrigir um filho, dói mais na gente do que no filho? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu tenho 2 filhos, o Juan Felipe de 16 e o Benjamin. Se o Benjamin de 8 aninhos, ele ainda é uma criança, se ele estiver aqui, ele tropeçar e cair, eu imediatamente vou correr até ele, eu vou pegar ele nos meus braços, vou pegar ele no meu colo, eu vou beijar, eu vou abraçar e vou dizer: filho, tá tudo bem, calma, não chora, papai está aqui. Se o meu filho Juan Felipe de 16 anos, ele tropeçar aqui, eu não vou nem sair do meu lugar. Eu vou dizer: levanta menino, levanta e engole o choro, não chora, levanta a banda e vai andar de novo. Isso significa que eu não amo o Juan Felipe? Não. Isso significa que eu amo mais o Benjamin do que o Juan Felipe? Não, eu amo os dois iguais, mas eu entendo que o Juan Felipe precisa amadurecer, ele precisa crescer. O que é isso? É o pai trabalhando o filho. O que é isso? É o oleiro trabalhando o vaso. Então às vezes o oleiro vai ter que te mandar para o deserto, às vezes o oleiro vai ter que te mandar para a prova, mas nada mais é do que ele trabalhando na sua vida
para te honrar. Tudo que você está passando hoje, toda prova, todo deserto, toda humilhação, toda crise, tudo isso que você está passando é Deus trabalhando na sua vida, e na hora certa Ele vai te honrar. Ele vai fazer um vaso novo, Ele vai fazer um vaso de honra, porque o oleiro trabalha, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, Deus está trabalhando a teu favor, e na hora certa Ele vai te honrar. Deus não fez você para ser um vaso quebrado. Você precisa entender. Deus não faz remendo, Ele faz nova todas as coisas. Diga aleluia. Deus não faz remendo, Ele faz nova todas as coisas. Diga aleluia. Essa crise que você está passando, Deus vai arrumar uma porta de emprego muito melhor para você, para te dar uma honra e para te dar a vitória. Deus vai colocar gerentes do banco para negociar dívidas com você. Processos que estão parados na justiça, pedidos de financiamento, pedidos de empréstimos, Deus vai te dar a vitória, porque a tua vitória também é a vitória dele. Diga glória a Deus. Essa crise no seu casamento, Deus vai botar o entendimento. É preciso sentar, conversar, pedir perdão, perdoar, mas Deus vai restaurar este casamento. A Bíblia diz: a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Não é que Ele vai arrumar um novo casamento, não é isso. Significa que Ele vai arrumar este casamento tão bem, mas tão arrumado, tão ajeitado, que vai ficar muito melhor do que era antes. É isso. Outra explicação do vaso: os vasos chineses. Se você vai na China, quando você chega lá, alguém leva você para comprar um vaso. Ele é caríssimo, mas é um vaso todo remendado. Cada trinco que o vaso faz, o oleiro chinês pega pó de ouro e faz um traço, um remendo, para que o vaso não quebre de novo. Detalhe: quanto mais trincos o vaso tiver, quanto mais remendo o vaso tiver, mais valioso ele é. Olha a revelação de Deus. Uau, eu estou arrepiado. Olha a revelação de Deus. Quanto mais cicatrizes eu e você temos, porque o exílio faz isso com a gente chora, a gente pede socorro e Deus parece que se esqueceu. A gente vai criando cicatrizes, a gente vai criando casca, e a gente pensa que Deus esqueceu da gente, a gente pensa que Deus não nos ouve, a gente fala: Deus não escuta a minha oração. Eu sei que tem gente que está rezando aqui há 6 meses, há 1 ano, há 10 anos, eu não sei há quanto tempo você está rezando pelo seu milagre. E a gente vai chorando, a gente vai pedindo a Deus, e parece que Deus se esqueceu, e a gente pensa que ninguém nos entende, a gente se sente abandonado, a gente não se sente amado, mas tudo isso vai gerando em nós cicatrizes, e quanto mais cicatriz a gente tiver, mais pó do Espírito Santo Deus vai colocar, e quanto mais pó do Espírito Santo, mais valioso você vai ser, porque quanto maior for a prova, maior será o seu milagre. É o barro nas mãos do oleiro. Deixa Deus trabalhar. E eu finalizo dizendo que para que o oleiro trabalhe, o barro tem que ser maleável. Para que o barro seja maleável, ele precisa levar no fogo, derreter, quebrar, virar caco. Mas o processo é de dentro para fora. Deixe o Espírito Santo fazer nova todas as coisas na sua vida. Saia do exílio hoje, em nome de Jesus. Decreta um ponto final hoje no seu exílio. A honra é pública. A honra é pública. E o que o Senhor colocava no meu coração, enquanto eu rezava para essa pregação, é que tem muita gente aqui
que quando as pessoas te perguntam, tá tudo bem? Você fala, tá tudo ótimo. Mas isso nada mais é do que uma máscara que você vestiu, porque aqui dentro o Senhor me falava que você está um bagaço, em pedaços, em caco. Mas eu quero te dizer, se você se sente um bagaço, se você se sente um caco, meu irmão, o processo da reconstrução já está em andamento. Se você se sente um bagaço, um caco, mete um sorriso nesses lábios, brilho nos olhos, porque nesta noite o Senhor vai começar a reconstruir a sua história. Aqui você não precisa de máscara, aqui você não precisa de desculpa. Deus sabe. O Senhor falava para mim de pessoas que têm chorado à noite. O Senhor falava para mim de mulheres que têm chorado lavando a louça. O Senhor falava para mim de mulheres que choram mesmo quando o seu marido não está vendo, porque você quer se mostrar forte o tempo todo. O Senhor falava para mim de homens que se vestiam uma carapuça de muito forte, onde você assumiu para si que você não pode mostrar fraqueza. Mas em nome de Jesus, nesta noite, deixa o Senhor reconstruir a sua história. Que toda máscara caia, que toda desculpa caia, que todo vitimismo caia. Saia do teu exílio e se levante como um vaso de honra da casa do Senhor. Amém. Amém. Amém.